Rio de Janeiro atingiu nível 4 no protocolo que monitora o calor extremo no município. Para você ter ideia, gente, a escala vai até 5. Rio de Janeiro atingiu 4. A marca é inédita, tá? De acordo com o Alerta Rio, na tarde de hoje, termômetros marcaram 44 graus na cidade maravilhosa. Sabe aquela música, Rio 40 graus? Já está ultrapassada, totalmente. Então agora é Rio 44 graus. Outras capitais também estão vivendo os efeitos de mais uma onda de calor. São Paulo, por exemplo, é uma delas. Hoje, São Paulo teve o dia mais quente deste verão. A máxima chegou aos 34 graus ao longo da tarde de hoje. Trazendo também informações a respeito de Belo Horizonte. Belo Horizonte hoje teve a quinta temperatura mais alta do ano. Foram 33,2 graus registrados hoje na Regional Pampulha por volta das 3 horas da tarde, sendo que o nosso recorde é 34,4 graus. Olá, Ari, mais um alerta, né? A gente falando sobre os efeitos do aquecimento global, os efeitos das mudanças climáticas e a gente sentindo cada vez mais, né, essa contradição de climas, essa mistura. A gente não entende muito bem. Hoje eu sei que em Brasília amanheceu chovendo, né? Rio Grande do Sul a gente teve ondas de calor e agora a gente está com alerta de tempestade. Então, situações muito complicadas e a gente chama a atenção aqui para os cuidados também que as pessoas devem ter, né? Até mesmo essas questões afetam a política e também a vida das pessoas. Adriana, com certeza. Do ponto de vista do que pode ser feito quando a gente olha para a política, né? Bom, nós temos diversos projetos de incentivo à energia verde, né? Ou seja, medidas sustentáveis que possam substituir fontes poluidoras. Tudo isso está lá no Congresso, diversos projetos, vários já foram aprovados, mas existe uma pauta extensa e que eu espero que seja uma meta do Congresso nesse ano, que é analisar com cuidado esses projetos, não deixar de lado, porque a gente está sentindo, sim, né, os efeitos dessas mudanças climáticas no nosso dia a dia. Não existe mais, a gente ainda vai sentir os efeitos, ou as mudanças climáticas, a gente só vai perceber lá na frente. Não, já está no nosso cotidiano, já está no nosso dia a dia. E você falava dos cuidados, né, Dri? Eu acho que você como mãe, eu como mãe, isso fica ainda mais evidente para a gente, porque quando a gente sai, né, o seu filho já está um pouquinho maior, o meu ainda é bebê, ele gosta de brincar ali ao ar livre. Aqui em Brasília a gente tem muito espaço ao ar livre para que a criança possa brincar, mas ao mesmo tempo o sol está muito forte, né? A temperatura está muito elevada e muitas vezes a criança está ali brincando, ela se distrai e ela não percebe, né, que aquilo ali pode estar afetando de alguma forma. E aí reparei nesses últimos dias, de fato ali por volta de sábado, da semana passada, as temperaturas começaram a ficar mais elevadas e isso continuou ao longo da semana passada todo. E agora, esse fim de semana, hoje, o calor foi de fato muito, muito, muito forte. Hoje eu percebi, por exemplo, brincando ali com meu filho hoje cedo, fora de casa, que ele pedia água com muito mais frequência, né? Que ele pegava na blusinha, assim, como se estivesse incomodando mesmo o calor. Ele pedindo para a gente ir para a sombra em determinado momento, mesmo ele gostando muito ali do parquinho que é aberto, ele pedindo para a gente ir para a sombra várias vezes. Então, assim, eu acho que os cuidados aí são fundamentais. Então, para as mães, né, tomar cuidado aí com a hidratação dos filhos, ter essa água para eles sempre disponível. O protetor solar é algo extremamente importante. Se seu filho não aceitar ali um chapéu, um boné como o meu, então investir bastante nesses momentos em que ele não fique tão exposto ao sol. E para a gente a mesma coisa, né, Dri? Evitar ali atividade física de 10 às 4 da tarde, preferir as horas de menos calor e de sol
sol menos intenso, preocupar também com essa proteção, né? Usar o protetor solar, um chapéu sempre que possível, tentando, né, Dri, minimizar possíveis efeitos negativos de uma desidratação, por exemplo, né? Com certeza. Eu tô morrendo de inveja que seu filho pede água, tá? Porque o meu não pede, é uma tristeza lá, viu? Lá em casa, para oferecer água. Né, Dri? Tem que ficar insistindo, tem que oferecer e não quero, e quer suco. E a gente sabe que a água é importante, né? A hidratação com suco, ok, é importante, né? O quanto mais líquido, melhor. Mas a água, ela tem o seu lugar. Então, a gente precisa sempre criar estratégias para tornar, né, pelo menos esse momento menos tenso, essa questão da hidratação. A gente preparou, inclusive, aqui uma tela com as maiores temperaturas registradas em capitais hoje. E aí a gente vai ter uma variaçãozinha em relação ao Alerta Rio, porque esses dados são do Instituto Nacional de Meteorologia, tá? A gente vai colocar na tela, vamos ver se eu consigo enxergar daqui, mas eu acho que vou conseguir com êxito, viu, Lari? Vamos lá. Vitória, maior temperatura, então, Rio de Janeiro. No Instituto Nacional de Meteorologia, a maior temperatura no Rio de Janeiro foi 41 graus, mas a gente sabe que o Alerta Rio registrou 44. A segunda maior temperatura, São Paulo, 35 graus. Florianópolis, Santa Catarina, 35 graus também lá no Rio Grande do Sul. Ó. Campo Grande, no Mato Grosso, nós tivemos também 35 graus. Salvador, na Bahia, 33, Belo Horizonte, 33 graus, Goiânia, 32, junto com Cuiabá, Belém e Vitória, no Espírito Santo. Tá vendo, Lari? Ó, arrasou. Pelo menos eu consegui ler todas as capitais direitinho, porque está aqui de longe. Mas a gente tem aí, ó, várias capitais com temperaturas acima, né, de 30 graus. E aí, no caso, o Rio de Janeiro registrando mais de 40 graus, que é algo muito impressionante. Eu queria só reforçar que esse alerta do Rio de Janeiro, ele começou a ser implementado, ele foi implementado. Você lembra, Lari, do show da Taylor Swift em 2023? Nossa, sim, pois é. Verdade. Então, o nosso espectador que não está se lembrando, houve uma morte, né, de uma fã que estava na fila aguardando para entrar no show da Taylor Swift. Era um dia de muito calor, muito mesmo, e houve a morte dessa fã por calor extremo. Então, desde esse período, né, desde 2023, o Rio de Janeiro implementou essa escala e a partir daí, a partir do momento em que se atinge um nível crítico, aí a cidade, ela toma medidas, né, para que a população se refresque. Por exemplo, a aula de educação física, ela passa a ser num lugar fechado, mas também arejado, né? Não adianta ser fechado e de forma que as pessoas fiquem sufocadas. Pontos de hidratação na cidade. Inclusive a gente não tem uma sonorinha? A gente preparou, porque a Prefeitura do Rio apresentou, inclusive aos jornalistas, o cenário da previsão do tempo para os próximos dias e trouxe algumas orientações da população. A gente vai ilustrar melhor nessa situação, nessa fala da representante da meteorologia, que eu conto para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu só pegar o nome dela aqui, porque aí a gente já traz essa informação para o nosso ouvinte. Ela que é a Raquel Franco, que é meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio. Vamos acompanhar então o que disse a Raquel. Colocando esse mapa aí pedindo uma projeção, né, para os próximos meses, né? Então, esse mapa é feito pelos órgãos responsáveis pela previsão climática, né? Então, FUNSEMI, INMET, CPTEC. Ele mostra a probabilidade de estarmos abaixo ou acima da média em relação à temperatura em vários pontos no Brasil. E aqui não tem um zoomzinho, mas dá para ver que a gente está ali na faixa de 40% de probabilidade, 40% a 50% de probabilidade de, no próximo trimestre, né, nesse trimestre de fevereiro, março, abril, ou seja, no final do verão, início do outono, a probabilidade é maior da gente ter temperaturas acima da média aqui para a cidade. Situação, então, bem complicada, e valem os alertas citados aí pela Larissa, né, logo no início, que a gente comentou a respeito do assunto. Atividades físicas aí você procure fazer no momento em que o sol não esteja tão forte, né, em que o calor não esteja tão intenso. Prefira roupas leves, uma alimentação mais leve também, cuide da hidratação, protetor solar. Ô, Lari,
E olha só, a gente está vendo imagens aqui do Rio de Janeiro, né? Apesar desse calor extremo, pelo menos eles têm praia, né? Aí já dá para refrescar um pouquinho, pelo menos. E eles estão indo à praia de madrugada, você tem visto? Sério, Dri? Não de vi madrugada, isso, não. por volta de 2 da manhã, 3 da manhã, praia cheia. Porque realmente o calor tá complicado por lá, viu? E olha só que contradição, né? A gente falando sobre calor extremo, eu acabo de receber um comunicado da escola falando que não tem aula de natação. Por quê? Porque o sistema de aquecimento da piscina está com defeito. Ô, Lari, precisa de aquecer a piscina Adriana, com esse calor? Responde esse alerta aí dizendo pra que aquecimento na piscina, né, Adriana? Não tem jeito, não é? Gente! Agora, Dri, a gente tem esses aspectos, né, importantes e tem uma implicação muito séria também. Eu ouvia hoje, quando estava vindo trabalhar, uma notícia a respeito do Rio Grande do Sul, né, que estava tentando, acho que foi o Sindicato dos Professores, que entrou com uma ação para suspender o início das aulas lá em função das altas temperaturas. E aí, se eu não me engano, o governo recorreu, enfim. Mas por que tudo isso, né, Dri? O sindicato apontava ali que as escolas, e aí no caso era o ensino público, né, não tinham condição de garantir a refrigeração ali das salas o suficiente para que as crianças, para que os estudantes conseguissem ficar ali dentro, tendo as aulas e estudando. E aí eu me lembrava da minha época ali de escola, né, quando começava esse calor intenso, isso já há algumas décadas, digamos assim, quando começava essa época de calor intenso, eu lembro que a gente congelava a água numa garrafinha de plástico, levava para aula aquela água congelada, então ia se refrescando ali. O ventilador ainda dava conta do recado, a gente ia com o uniforme mais curtinho, etc. e tal. Mas agora, com essas temperaturas que a gente tem observado, acima de 40 graus, né, sensação térmica, inclusive, muito maior que isso, só um ventilador numa sala de aula cheia de criança que tem muita energia, não dá conta, né, Dri? Não dá conta. Não dá conta. E o ar-condicionado também é um vilão, né? Para o meio ambiente é um vilão e tanto, além de ser caro, além de muitas escolas com um sistema antigo, né, de eletricidade, sistema elétrico não comportar. Então a gente tem toda essa situação. A gente tem as pessoas que moram, né, em casas que tem aquela cobertura de amianto, né? Então isso é um problema também. Então, de certa forma, o calor traz problemas sociais, traz problemas econômicos, né? Problemas de toda a ordem.